A EVM, ela funciona como um pequeno interpretador de instruções de programa. Então, por exemplo, qual que é a grande diferença do Ethereum para o Bitcoin? A grande sacada, por exemplo, dos fundadores do Ethereum, vamos colocar aqui do Vitalik, foi um dos fundadores, pensou o seguinte: se eu posso armazenar, se na blockchain eu tenho esse banco de dados, eu tenho na Ledger, né? Eu posso armazenar dados de uma transação, por que eu não posso armazenar instruções, né, de um programa de computador? Ele teve essa sacada, ele falou, poxa, vamos fazer isso, vamos armazenar também. E aí, eu dentro desse programa de computador, que eu posso, né, se eu posso armazenar isso, aí eu preciso ir cada um desses clients, em cada um desses, né, desses servidores que estão espalhados pelo mundo, que rodam, né, que são os nós da rede, né, os famosos nós da rede. E o que eu vou ter? Eu tenho que ter o interpretador dessas instruções de programa. E aí isso se dá o nome desse interpretador de Ethereum Virtual Machine. É como se fosse uma máquina virtual que interpreta esses programas. E qual o nome que se dão para esses programas? O nome que se dão para esses programas são smart contracts. É como se fossem pequenos contratos inteligentes, mas eles estão em formato de programas. E aí eles são o quê? Eles são capazes de, por exemplo, mover fundos. Então eles podem mover tanto Ether, que é a moeda corrente da rede, quanto também mover tokens, que hoje é de fato uma moeda, né? Então você tem moedas como o USDC, que é um token que está lastreado em dólar. Se eu mando 100 USDCs da minha carteira para você, é como se eu tivesse movendo $100 para você. Então, eu estou efetivamente um contrato inteligente, ele está fazendo. E essas operações, na vez que eu dei o comando, ele vai obedecer aquela ordem, e eu não preciso de um humano para efetivamente pegar $100, mover daqui e colocar ali. Não, ele vai fazer isso automaticamente. Então, por isso que ele é inteligente, ele consegue fazer algumas operações seguindo regras que eu e você antecipadamente concordamos. Então, nesse sentido que ele tem inteligência. Quem interpreta esse contrato, quem interpreta essas instruções é a Ethereum Virtual Machine, ou EVM. E agora, chegou num ponto que o pessoal percebeu, tá bom, e agora para a rede ficar ainda mais rápida, ainda mais potente, o que está faltando? Chegou-se à conclusão que o limitador atual é a máquina virtual do Ethereum, é a EVM, e que o ideal é fazer uma atualização para um outro padrão que a gente chama de RISC-V, que é um interpretador de comandos que já é moderno, que já permite linguagens mais modernas do que só o Solidity e tal, outras linguagens de programações mais potentes, e que já estão se discutindo, já estão estudando, e até já tem papers já também prevendo como fazer a migração da EVM para esse padrão RISC-V, mas mantendo a compatibilidade com os antigos smart contracts, né? E também seria faseado, seria passo a passo, seguindo, né, como foi também do Proof of Work para o Proof of Stake, porque seria uma migração muito grande, de grande impacto para todo o Ethereum. Mas com isso, realmente assim, os smart contracts alcançariam um outro nível, né, com muito mais capacidade, com muito mais possibilidades, né, que tem hoje de computação, e que realmente assim, aí o Ethereum conseguiria hoje fazer mais coisas do que faz atualmente. Então esse é o próximo passo que eu acredito que a comunidade do Ethereum talvez vai atingir.